Glória a Deus, a paz do Senhor, com os irmãos. Espero que estejam todos bem. Vou estar gravando aqui um vídeo de reflexão para o meu canal. Sei que estou com bastante tempo parado, mas não é por falta de conteúdo, Mas eu estava aqui meditando Salmo 4 de Davi e pensei comigo, não, eu tenho que gravar isso aqui, Tenho que gravar isso aqui que vai ensinar, vai ajudar alguém que esteja passando por esse momento, essas experiências que eu vou falar aqui agora, baseado nesse salmo aqui, Salmo 4 de Davi, Primeiro, seja muito bem-vindo, você está no canal Discipulando Vidas através da poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Como eu já havia falado no começo, nós vamos falar acerca do Salmo 4 de Davi. Esse salmo aqui que eu estava lendo, estava meditando algo muito importante para os nossos dias de hoje, que estamos vivendo. Ou seja, ele começa assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ou seja, Davi ele nos ensina aqui que quando o crente está passando por um momento de angústia, momento de perca, nesse caos que a gente não quer passar, porque são sentimentos ruins, são experiências negativas, são experiências dolorosas que nós não queremos passar. Quem é que quer passar por esse tipo de coisa? Não é? Mas Davi ele nos ensina. Primeiro, ele nos ensina a clamar. Segundo, a reconhecer Deus como a nossa justiça. Terceiro, ele reconhecendo Deus como a nossa justiça, temos o alívio. Terceiro, quarto, ele fala da misericórdia, Tem misericórdia de mim. Deus, lembra da tua misericórdia. E quinto, primeiro, ele clama. Segundo, ele reconhece Deus como a sua justiça. Terceiro, alívio. Quarto, misericórdia. Quinto, ouve as minhas orações. Ou seja, Davi ele está aqui nos dando uma aula para quando nós estivermos enfrentando esse tipo de situação, Ou seja, momentos de angústia, eles fazem parte da experiência de qualquer pessoa. Mas você pode dizer assim, não, Edvan, eu posso decidir não querer fazer parte desse assunto, desse momento, esse momento sombrio, esse momento negro na nossa vida. Por quê? Porque eu sou um crente ativo na igreja, eu sou um crente proativo, Estou envolvido com a obra, ajudo a obra, chego junto dos meus líderes, chego junto do meu pastor, sou um obreiro aprovado, certo? Beleza, você tem todas essas qualidades. Mas eu vou falar aqui de dois personagens bíblicos que tinham qualidades muito mais superiores à minha e à sua. E passaram por esses momentos, passaram por essas experiências, como eu já falei, ruins, experiências negativas, Ou seja, por mais que você seja um crente que se esforce na igreja, que esteja presente nos cultos, ajude na obra, eu e nem você chegamos aos pés de Davi, que foi chamado pelo próprio Deus de homem segundo o seu coração, Por mais que você se esforce, por mais que você tenha uma proatividade dentro da igreja, você jamais chegará aos pés de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E esses dois homens aqui, tem tantos outros na Bíblia, passaram por esse tipo de experiência, passaram por esses momentos de angústia. Então, voltando aqui para Davi,
ele não foi poupado desse sentimento. Pelo contrário, né? Ele passou por situações extremamente angustiantes, né? A ponto de fugir. Quando chegou, não é o caso aqui do nosso salmo, mas quando ele estava fugindo do seu próprio filho Saul, seu próprio filho Absalão, né? Ele estava fugindo. Aqui, especialmente aqui no versículo 4, ele declara, ele derrama o seu coração, falando sobre isso. O que podemos então aprender com ele acerca de como suportar e buscar alívio? Já falei. Ele começa, responde-me quando clamo. Ou seja, ele foi clamar a Deus, né? E ele reconhece, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, né? Então, ele nos ensina a clamar a Deus, a reconhecer a justiça de Deus, e ele quem na angústia vai te dar o alívio. É ele quem tem a misericórdia, né? E ele escuta a minha e a tua oração. Primeiro, temos que nos conscientizar de que a angústia não é sinônimo de abandono de Deus. Ou seja, não é sinônimo de abandono da parte de Deus. É porque existe muitas vezes a gente, quando está passando por esse momento, né, sombrio na vida da gente, seja eu, seja você, se você não está passando um momento agora, mas guarde essa palavra que você vai passar. Ah, Divan, mas eu não quero passar. Acabei de citar aqui 2 homens que não eram, né, eram para ser poupados desse sentimento ruim, mas não foram, passaram, né? Por quê, Divan? Porque existe um propósito, ou seja, existe um projeto, né? E nesse projeto tem que haver nesse projeto tem que haver processo. No projeto tem que haver processo. Essa parte aqui é um processo. É doloroso? É angustioso? Mas tem que ter, né? Então, não é que é para matar, não é para provar até onde vai a tua fé, que mais na frente a gente possa passar por situações e tirar de letra. É isso que está nos ensinando, né? Quando passamos, ou seja, agora vamos aprender quando nós passar por esse tipo de experiência desagradável. Nosso Senhor continua ao nosso lado. Já falei que não é sinônimo de abandono da parte de Deus, né? Ele continua ao nosso lado, fortalecendo-nos, apacentando nosso coração. E ele está ouvindo a nossa oração e súplica. Por isso que Davi, ele declara aqui no Salmo 4, versículo 1, responde-me quando clamo, por causa disso aqui, né? Ou seja, a gente pensa que quando a gente está passando por situações desesperadoras na nossa vida, a gente pensa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, ele está ao nosso lado, nos assistindo e ouvindo as nossas orações e as nossas súplicas, certo? Ou seja, ele está ao nosso lado esperando tão somente a gente se disponibilizar, ter a atitude de orar, buscar a sua face, né? Ou seja, tem muita gente, tem muito crente que vive pedindo oração, mas ele mesmo não se disponibiliza, não toma a atitude de orar, né? Fica só, irmãos, Deus, ore por mim. Não estou dizendo que não é errado, né? Mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai em secreto, né? É Ele quem traz o alívio de que precisamos, e é Ele quem abre e fecha as portas para a nossa vida, delineando o caminho que devemos trilhar, né? Por isso a importância da oração, por isso a importância de nós estarmos buscando a sua face, né? Em casa, no nosso quarto, fechando a porta e orando a Ele. Mas também aprendemos com o Davi. Daqui a pouco eu vou falar de Jó. Estou falando de Davi.
né? Que no começo do vídeo eu falei que, Edivan, eu não quero passar por esse tipo de experiência, né? Mas Davi, ele poderia ter sido poupado desse sentimento, dessas experiências, e não foi, né? Não foi. Mas nós aprendemos também com ele que andar na presença de Deus não é garantia absoluta que seremos poupados das angústias, né? Como eu já acabei de falar, que ele poderia ter sido poupado, mas não foi, né? No começo do vídeo também eu falei de um projeto, e nesse projeto há processo, né? Ou seja, nós temos que passar todos os processos, todas as faixas etárias, sem pular nenhum, né? Porque uma vez eu estava pregando sobre isso, exatamente nessa parte que eu falei. Se nós pular as etapas, né, do projeto, do processo, quando nós precisarmos de certa etapa, né, da nossa vida, porque nós vamos adquirir experiências, ser mais cabeça, vamos adquirir amadurecimento, como resolver as coisas. E quando nós chegarmos nessa faixa etária que nós precisarmos de resolver esse assunto, nós não vamos saber. Por quê? Porque nós pulamos a parte em que era para nós aprendermos, né? E que muitas vezes, né, salientando isso aqui, que o meu canal é Discipulando Vida, discipular, né? Ou seja, discipular outras pessoas para que outras pessoas possam vencer, dar a volta por cima, né? Ou seja, dentro desse projeto que eu estou falando, o pai pode permitir. Quem é o pai? Deus. Lembra que eu falei? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai. Entendeu? Pode permitir, é ele que pode permitir, né? É ele que pode permitir que andemos pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, verso 4, né? Vamos ler? Salmo 23, verso 4. Bem pertinho aqui. Salmo 23, olha, Salmo de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo, né? Tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Ou seja, isso aqui é uma certeza que o crente deve ter, que Deus ele é comigo e ele é contigo, né? Deus é comigo e é contigo. Por mais que nós seja o processo que for, seja a situação que for, se nós confiarmos em Deus, né, e ter essa certeza no coração que Ele não nos deixa só, que Ele está comigo, que Ele está ao nosso lado, apacentando, nos encorajando, nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer. Mas, de forma alguma, olha aí, Ele nos deixa sozinho. Lembre-se, agora vamos falar de Jó. Lembre-se da experiência de Jó. E que experiência dramática, né? Ou seja, quem é de nós que estaríamos, né, pronto para suportar aquilo ali? Se é que nós possamos estar pronto para suportar. Que coisa pouca, irmão. Não vou nem até a Jó, não. Não vou nem até a Jó, não, né? Perdeu tudo em um único dia, né? Em um único dia, né? Que mesmo, como eu falei, que mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não foi poupado. Sabe por quê? Porque ó, esse projeto aqui, ó, projeto do Pai. Sabe onde foi que se originou essa provação de Jó? No céu. Foi no céu. Satanás ele se apresenta a Deus, né? Se apresenta
E Deus pergunta: de onde vens? Ele diz: venho de rodear e vagar pela terra. Ele vai e diz: tem visto meu servo Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás vai e acusa. Foi lá nos céus que aconteceu. Entendeu? É muito importante, né? Muito importante. Não foi poupado essas experiências em sua vida. É preciso entender, nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo e que temos de esperá-lo terminar a obra em nós, né? Ou seja, no projeto nós ainda estamos em aperfeiçoamento, processo, né? Finalmente Davi ele mostra que é possível ter sossego em meio à tribulação, né? Porque ele no capítulo 4 de Salmo ele diz: e na angústia me tens aliviado. Porque ele orou, buscou, né? Buscou. No último versículo do capítulo 4, lemos a declaração de confiança, né? Ele diz: em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor só tu me faz repousar seguro. Outra afirmação, confiança em Deus que nós temos que ter. Davi ele não dá nenhum indício de que as angústias do primeiro verso, né, havia se dissipado, havia acabado, agora ele estava em paz. Não, ele não dá, né? Mas ainda assim ele fala de seu sono, da sua segurança, porque, né, da sua segurança, não porque estava tudo bem, não, mas porque ele confiava nos cuidados do Senhor. É isso que nós temos de confiar nos cuidados do nosso Senhor, né? Ou seja, nesse dia, façamos como o salmista, né? Nesse dia, nessa noite, não sei qual hora que você vai estar vendo esse vídeo, essa reflexão que eu preparei para você, né? Entregue as suas crises, angústias nas mãos do Senhor, né? Mesmo que a solução dos problemas não venha automaticamente, sabemos que não é assim, né? Como eu falei, é um processo, né? É um projeto. Nesse projeto de aperfeiçoamento existem essas faixas etárias. Nem tudo é bem verdade que a gente vive num mundo que as coisas acontecem assim. É para acontecer de uma hora para outra, de um dia para outro, mas não é assim. Especificamente falando das coisas de Deus, né? É certo que Ele apacentará o seu coração e fortalecerá a sua vida, né, até a vitória definitiva. Pronto. Confia no Senhor. Guarda o teu coração nele. Põe a tua esperança no Senhor. E vou repetir o Salmo 4 do capítulo 4, né? Deixa eu ver se é. Glória a Deus. Aleluia. Não, verso 8, né? Confia no Senhor, descansa nele. Eu vou declarar isso aqui nesse dia, nesta noite, não sei a hora que você estará assistindo esse vídeo. Em paz, né? Também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Confia nele. Bota a tua confiança tão somente no Senhor e descanse em paz. Que Deus em Cristo vos abençoe. Essa é a minha reflexão. Que você e eu possamos enfrentar as dificuldades
com louvor, adoração a Deus e exaltando a Deus, mesmo na adversidade, mesmo na angústia, mesmo na tribulação. Próximo vídeo eu estarei meditando com vocês no Salmo 5, do 5 ao 3. Glória a Deus. Amém.